Fala, folks, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou o Vinícius Adno, pra quem não me conhece, é um muito prazer estar aqui com vocês nesse vídeo. E eu tô aqui pra falar pra vocês, nesse exato momento. Dá um like aí nesse vídeo, vai, por favor, eu nunca te pedi nada, vai, por favor. Fortalece aí o canal pra gente conseguir alcançar um público maior. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês, vou procurar sempre estar trazendo vídeos diferentes pra vocês. Então, deixa esse like, se inscreve no meu canal, rola um pouquinho aí pra baixo, tem um botãozinho vermelho ali que você vai lá, clica em se inscrever, ativa o sininho, porque é muito importante pra você receber todos os conteúdos desse canal, pra você ver os vídeos em primeira mão, e assim que eu postar você será notificado de um vídeo novo. Então, vai lá, por favor, eu tô te pedindo agora, por favor, antes de começar tudo. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Bom, eu tô aqui hoje pra falar com vocês um pouquinho do meu quinto semestre. Pra quem não sabe, chegou aqui nesse vídeo assim, ué, mas você tá falando do quinto semestre do quê? Então, eu sou o Vinícius, mais uma vez prazer. Eu faço curso de engenharia civil numa instituição particular. Então, se você não conhece a minha história, vai lá no meu primeiro vídeo que vai estar aqui nos cards. E eu tô fazendo um feedback de todos os meus semestres, contando os detalhes, contando as minhas dificuldades, contando tudo pra vocês. Então, vão estar aqui também os links nos cards pra você, aqui no canto, pra você ir lá assistir aqui ou aqui, não lembro do lado que vai ficar. Primeiramente, como foi o meu quinto semestre? O meu quinto semestre, ele começou um pouco na época do Coronavirus! Então, tivemos um pouquinho desse quinto semestre no presencial e terminamos ele quase todo no EAD. Foi um semestre meio difícil, tanto quanto a matéria. Eu entrei na parte específica do meu curso, que é engenharia civil, e tanto para essa adaptação ao EAD, sabe? Essa adaptação foi cruel, tanto com nós, alunos, quanto com os professores, que se dedicaram ao máximo para que nós pudéssemos aprender, tirar um aproveitamento de 100%. Mas como a gente conhece, o sistema não é dos melhores, então não tivemos um aproveitamento tão bom quanto teríamos, eu penso, numa humilde opinião minha, se a gente estivesse no presencial. Que matérias que eu tive? Vamos lá. Tive Teoria das Estruturas, Hidráulica e Hidrologia 1, Topografia e Geodésia. Eu tive Desenho para Engenharia no AutoCAD, Materiais para Construção Civil 1 e Projeto Interdisciplinar 5. Então eu tive 6 matérias. Teoria das Estruturas é considerada a matéria tipo de mais importante. Todas são de grande importância, mas a teoria das estruturas é uma matéria que ela precisa daquela base de resistência dos materiais, mas ela te projeta ela é a base para o resto das matérias que vão vir. Então muitas das matérias que você vai ver a partir de agora, que eu irei ver a partir do quinto semestre, elas necessitarão desses conteúdos prévios que a gente aprendeu em teoria das estruturas, que nada mais são. A gente começou com estruturas isoestáticas, ou seja, estruturas um pouco mais simples, com as 3 equações fundamentais da estática, que são o somatório de forças em x igual a 0, em y igual a 0, e o somatório de momentos num determinado ponto da estrutura igual a 0. Então o professor falava uma coisa que era bem legal. O que a gente faz na matéria de teoria? A gente é como se passasse um raio-x na estrutura. A gente vai ver todos os esforços que serão solicitados nessa estrutura. E aí, conforme foi passando, a gente foi vendo estruturas também no final do semestre hiperestáticas, que tinham mais reações, que tinham mais equações que a gente poderia usar. Então, eu não vou entrar muito em termos técnicos, porque eu acho que não convém no vídeo. Mas é uma matéria extremamente densa, complicada, não é fácil, ela é difícil sim, mas não é impossível. Em Hidráulica e Hidrologia 1, nós vimos cálculos.
basicamente cálculos. A gente aprendeu a calcular, fazer um dimensionamento de bombas, projeto hidráulico completo, tipo, a calcular perda de carga, a fazer ver se os fenômenos que ocorrem, tipo, por exemplo, um deles é a cavitação, ver se ocorre um fenômeno em determinada tubulação, em determinado sistema hidráulico que a gente tinha em mãos. E a gente aprendeu desde dimensionar, então a gente viu acessórios, perda de cargas, a gente viu muitas coisas, gente, bastante coisa. Eu não vou lembrar de tudo aqui, mas a gente basicamente sabe agora dimensionar uma instalação hidráulica, vamos dizer assim. Topografia e geodésia. Nessa matéria nós tivemos aula com um professor que trabalha nessa área também. Ele é uma matéria para você fazer cálculos de taludes, para você fazer um levantamento topográfico de um terreno, de uma obra, que é uma das primeiras coisas que você faz quando você vai começar uma obra. E é claro, volto a dizer, muitas dessas áreas você vai se especializar em uma, mas você tem que ter uma noção de tudo quando você faz a graduação. Depois você vai afunilando para a área que mais te interessa. Porém, é necessário conhecer. Então, na matéria de topografia, nós aprendemos a usar os equipamentos como teodolito, mira, a ler mira, a fazer cálculos de distância, cálculos de cotas, fazer toda uma planilha taquiométrica, por exemplo, que foi uma das últimas matérias que eu lembro da matéria. Foi bem legal também, é muito interessante. Desenho para engenharia civil AutoCAD, nós vimos o quê? Nós aprendemos a desenhar projetos, fazer plantas baixas, cortes, fizemos fachada, telhado e etc. O professor foi ensinando a gente durante as aulas a fazer um projeto em si, e aí umas semanas antes da prova final ele nos deu um projeto, nos propôs um projeto em que ele era um cliente e ele solicitava uma lista de requisitos que deveriam haver no projeto, e nós deveríamos apresentar um projeto para ele todo detalhado, tipo, até o revestimento da parede, até o gesso que a gente iria utilizar. Então foi bem detalhadinho, não foi nada simples, porém não foi também muito complicado. Materiais para construção civil, nós vimos muita coisa também. A gente viu dos materiais que nós temos disponível para usar na construção civil. Agregados, aglomerantes, vimos cimento também, e eu não lembro, eu lembro basicamente desses. A gente viu as propriedades físicas, mecânicas, químicas, e vimos também várias normas que... No concreto, por exemplo, nós temos normas para fazer os testes, para ver se a resistência está ok, se aquilo está tudo certo, a tirar corpo de prova. O legal dessa matéria é que a professora trazia muita informação do que acontecia no dia a dia da obra mesmo, sabe? Era uma troca de experiências. No projeto interdisciplinar 5, o projeto interdisciplinar em si, ele é uma disciplina mais prática, para você colocar conceitos que você aprende no semestre na prática nesse projeto. Ou seja, no semestre, o que a professora nos propôs? Foi a mesma professora que deu a matéria de hidráulica, ela deu a matéria de projeto também. Ela nos propôs para a gente fazer um protótipo, uma mini usina hidrelétrica, e fazer ela funcionar. E quando aconteceu a pandemia, essa professora teve que mudar o esquema. O meu grupo, por exemplo, na semana em que a gente ia comprar os materiais para fazer esse protótipo, fechou tudo. E a gente não tinha onde comprar. E o que ela fez? Ela adaptou. Ela adaptou o cronograma desse projeto para os grupos fazerem uma espécie de memorial descritivo. O que seria esse memorial descritivo? A gente deveria descrever tudo que a gente faria para até acontecer. E aí ela pedia algumas coisas, umas explicações de umas turbinas, por exemplo, tipo de turbinas. Ela pedia pra gente fazer um estudo de caso, pegar uma usina hidrelétrica e estudar a fundo todos os dados dela. Tipo, a fundo mesmo, ir lá, quanto gerava, quanto que era a queda d'água, quanto de... qual era a forma de... qual a turbina que ela utilizava e tal. Nós escolhemos a usina de Itaipu e aí fizemos todo esse trabalho aí para esses dados que ela pediu.
olhar aqui, vou falando, comentando um pouquinho pra vocês o porquê, e assim sucessivamente. Em teoria das estruturas, a minha média final foi 8,5. Essa matéria é uma matéria de 120 horas, ou seja, eu tinha aula com esse professor, eu tinha 6 aulas por semana com esse professor. Então é uma matéria pesada, eu já disse pra vocês lá explicando um pouquinho ela. Em Hidráulica e Hidrologia 1, eu fiquei com 9,5. Eu ouso dizer que é a minha matéria preferida desse semestre. Eu gostei demais da matéria, ela é extremamente trabalhosa. A gama de exercícios que a gente teve que fazer foi muito grande. Mas eu acho que isso serviu para fixar muito bem na nossa mente o que é necessário fazer, entendeu? Tanto que na última prova, a professora nos deu um teste depois, que poderia ajudar na nota, se você não foi muito bom na prova, que eu fiz o teste assim e, tipo, eu lembrava dos passos. E até agora, se eu pegar um exercício e sentar, eu lembro dos passos certinhos que eu tenho que fazer de cabo a rabo. E era um exercício que dava 1 a 2 folhas. Então, vocês têm noção do tamanho da briga. E foi uma matéria muito legal. Então, a nota 9,5. Topografia e geodésia, eu também fiquei com 9,5. Eu fiquei surpreso porque no começo do semestre, quando nós estávamos ainda nas aulas presenciais, eu comentava com os amigos que eu não estava entendendo muito bem. E realmente eu não estava. Porém, eu tive que me esforçar, é aquilo. Eu tive que buscar aprender. O professor estava disposto a ajudar sempre, então eu ia buscar fora também, sabe, estudar em casa, ainda mais quando virou em AD, eu estudava o dobro para conseguir compreender e deu tudo certo. Aí eu fiquei com essa média de 9,5. Desenho técnico para engenharia civil. Gente, eu fiquei com 8,5 nessa matéria. Parece simples, mas ela não é. Porque o professor exigia uma gama de detalhes de nós. A prova foi em dupla, esse projeto a gente entregou em dupla. E eu creio que foi uma nota muito boa. E são vários detalhes que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. E na faculdade que é o momento da gente errar, para o professor falar pra gente: olha, você errou nisso, nisso, nisso. Pra que na vida real a gente não erre. Em materiais para construção civil 1, eu fiquei com uma média de 9. Gente, essa matéria também foi muito querida por mim. Por quê? Eu achei muito interessante porque eu aprendi vários termos, várias técnicas e o palavreado de obra, entendeu? A professora procurava nos apresentar temas que a gente vai ver, palavras que a gente vai ver e talvez a gente não sabia. Eu não sabia muitas, então aprendi muito nessa matéria. Contribuiu bastante para minha formação. Além do conteúdo todo que teve, tipo assim, as discussões que nós tínhamos eram muito interessantes. Então eu adorei e por isso é uma nota boa, que é muito boa, 9. Em projeto interdisciplinar 5, que nesse caso era do 5º semestre, que era o projeto da hidrelétrica, nós apresentamos um memorial descritivo e eu fiquei com uma média de 10. Eu consegui essa média, eu fiquei muito feliz com essa média. Nosso trabalho em grupo ficou muito bom, a gente recebeu elogios da professora e a gente procurou fazer, tipo, tudo que a gente podia. Então, tudo que a gente conseguiu encontrar, a gente colocou. A gente procurou ser fiel ao tempo que tinha estipulado para a apresentação. E aí, eu acho que isso adveio disso. O semestre foi sim difícil, não foi fácil. As matérias estão agora todas específicas para a área de engenharia civil. Então saiu da engenharia e foi para a engenharia civil. E em cada disciplina você vai entrando para uma área mais específica. Você escolhe isso depois. Porém, agora a gente precisa ir para o campo da engenharia civil. O curso tende a ficar mais difícil e a gente já é avisado disso no primeiro semestre. Eu tô amando o curso, é isso que eu quero pra mim, é com isso que eu quero trabalhar pro resto da minha vida, é isso que eu quero fazer, é esse ramo que eu quero seguir, entendeu? Então eu acho que isso tem contribuído bastante, esse semestre contribuiu bastante pra isso. Como vocês puderam ver, não rolou nenhuma DP, graças a Deus, até agora eu não tenho nada. Engenharia é um curso trabalhoso, complicado, não é fácil, mas não é impossível. Se você tiver força de vontade, você consegue fazer.
Basta querer. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Eu tô te pedindo mais uma vez. Eu vou deixar aqui passando pra vocês todas as minhas redes sociais para vocês me seguirem lá e aproveitem para assistir os outros vídeos que vão estar nos cards aqui em cima. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima!